Por volta do outono, Marx e Jenny estavam em Paris, no próprio coração da vida e do debate político daquela época. Aqui começava tudo o que era novo, ou pelo menos parecia novo na época. A grande revolução tinha apenas 50 anos de existência. A de 1831 só 12 anos, e a de 1848 aconteceria em menos de 5 anos. As ruas de Paris estavam cheias de refugiados da censura e da repressão prussianas. Muitos deles jovens revolucionários como hoje. Marx e sua mulher moravam na Rue de Gauche, na Rue Vaneau. A família Marx morou em vários endereços nesta mesma rua e ficou mais tempo aqui no número 38. Uma vez estabelecido em Paris, Marx iniciou um novo empreendimento jornalístico, a publicação do Deutsche Französische Jahrbucher, o anuário franco-germânico, na verdade uma revista. Ao chamá-la de anuário, sua esperança era enganar a censura. A referência à França do título era um mero artifício. Embora estivesse em Paris, todos os seus pensamentos estavam voltados quase exclusivamente para a Alemanha. Na França, todas as classes sociais são politicamente idealistas e não têm consciência de si mesmas como classes, de seus interesses. Agem sempre como se fossem representantes globais da sociedade. O proletariado só agora está surgindo na Alemanha, com a ampliação da indústria. Portanto, estamos começando agora na Alemanha, enquanto a França e a Inglaterra estão terminando. Quando todas as condições internas estiverem criadas, o dia da ressurreição germânica será anunciado pela coroação do galo gaulês. Acho que Marx estava querendo dizer apenas que a mudança na Alemanha, pacífica ou não, seguiria o modelo da França. Mas a força policial prussiana contava com homens muito sensíveis. Eles consideraram o assunto perigoso. Assim, a primeira edição do anuário foi confiscada na fronteira. Não houve leitores alemães. Jamais houvera leitores ou colaboradores franceses. A essa altura, Marx também estava tendo atritos com o seu colega editor, e foi assim que o anuário franco-alemão acabou. Sua primeira edição foi também a última. Ocorreu, no entanto, algo muito importante nas semanas que se seguiram. Um viajante chegou a Paris e foi ver Marx. Era Friedrich Engels. Eles já haviam se encontrado antes. Desta vez se reuniram num café e conversaram. Tornaram a se encontrar, conversaram mais ainda, e assim se iniciou uma amizade que perduraria durante as suas vidas. Engels tornar-se-ia o editor de Marx, o seu colaborador, seu admirador e seu banqueiro nas horas de aperto. Entretanto, a vida de Marx não foi passada no interior de bares nem de cafés. Passou-se mais aqui nestes cômodos. Marx agora resolvera se dedicar a um período de leitura séria e de estudos, talvez a fase mais profunda de sua vida. Foi nesta época que tomaram forma muitas das ideias que viriam a dominar sua existência. Uma delas, que desejo mencionar especialmente, vem sendo qualificada ora como determinismo econômico, ora de concepção materialista da história. Para Keynes, as ideias representam a força motivadora de uma mudança histórica. Marx aprofundou este conceito. Para ele, as ideias dominantes em qualquer época são as ideias que servem aos interesses econômicos predominantes. A economia política começa com o trabalho, que é a própria alma da produção, sem, no entanto, atribuir valor algum ao trabalho. Tudo é atribuído à propriedade privada. A produção intelectual muda o seu caráter à medida em que a produção material se altera. As ideias dominantes em qualquer época foram sempre as ideias da classe dominante. Devo dizer que nunca achei que Marx estivesse errado ao apresentar tal proposição. A realidade social de nossos dias tem a extraordinária capacidade de servir a interesses econômicos importantes. Enquanto estudava aqui em Paris, Marx continuou a escrever. Ele ainda continuava muito preocupado com a Alemanha.
Sua válvula de escape literária era agora o Vorwärts, a Avante, o órgão da comunidade de refugiados alemães aqui em Paris. Os sensores continuavam alertas. Relembremos as palavras de Marx em um de seus comentários impiedosos. Temos que admitir que a Alemanha tem uma vocação para a revolução social, que se torna ainda mais clássica devido à incapacidade do país para uma revolução política. Isso ocorre porque, assim como a impotência burguesa alemã gera a impotência política do Estado alemão, também o proletariado germânico representa a situação social do país. A alma de uma revolução consiste na tendência das classes que não têm poder político de porem fim a este estado de coisas, a este seu alijamento dos postos mais altos do Estado. Traduzindo e esmiuçando esta retórica, a Alemanha se opõe à mudança social pacífica, por isso convida à revolução. Sonha-se com uma época em que os policiais venham a se sentir motivados por ideias como estas. Na verdade, a polícia da Prússia foi motivada. Ela apresentou queixas junto às autoridades francesas. Dar abrigo a um escritor como este, não era um gesto de boa vizinhança. Exigia um gesto amistoso e fraternal de repressão. E foi assim que Guizot, ministro francês do interior, expediu ordem para a expulsão de Marx. Isso foi em 25 de janeiro de 1845. Pressionada por um ultimato de 24 horas, a família Marx, já na época crescida de uma menina, partiu para Bruxelas. Bruxelas era um lugar agradável, era também uma base para outras viagens para a Inglaterra, a fim de continuar sua associação com Engels e para comparecer às reuniões da recém-criada Liga Comunista. Foi para a Liga Comunista que, em 1848, Marx, junto com Engels, redigiu o texto que ainda ecoa nos ouvidos dos homens. Era o Manifesto Comunista. A história de todas as sociedades existentes até hoje é a história da luta de classes. Homens livres e escravos, nobres e plebeus, senhores e servos, mestres e aprendizes, opressores e oprimidos, em perene oposição uns aos outros. Uma luta ora oculta, ora aberta. Uma luta que sempre termina, ou na reconstituição revolucionária da sociedade em geral, ou na ruína comum das classes em conflito. O Manifesto Comunista foi indubitavelmente o mais bem-sucedido manifesto político de todas as épocas. Até hoje, quando os políticos anunciam seus programas, os tons solenes do manifesto, ou até mesmo suas palavras textuais, ecoam novamente nestas paredes. A burguesia criou imensas cidades. Aumentou enormemente a população urbana em comparação com a rural, salvando assim parte das pessoas do atraso da vida rural. Durante seus escassos 100 anos de existência, esta burguesia urbana criou forças produtivas mais sólidas e mais colossais do que todas as gerações anteriores juntas. O manifesto não é destituído de contradições. Na verdade, não existe contradição alguma no elogio que Marx faz do capitalismo, no que se refere às suas realizações e à promessa de extingui-lo. Para ele, são duas etapas diferentes do processo histórico. Nem tampouco existe um conflito real entre o chamado à ação e a revolução que ele considera inevitável. Por que não antecipar o inevitável? Os comunistas não procuram ocultar seus pontos de vista e seus objetivos. Eles declaram abertamente que suas metas só podem ser atingidas pela destruição, à força, de toda a ordem social existente. Deixem que as classes dominantes tremam diante de uma revolução comunista. Os proletários nada têm a perder, a não ser os seus grilhões. Eles têm um mundo a ganhar. Trabalhadores de todo o mundo, univos. Mas existe um conflito entre o programa imediato do manifesto e a esperança de uma revolução. O programa, segundo os padrões modernos, consiste numa coletânea de medidas reformistas, de propostas para ajudar o capitalismo a ser mais tolerável e, portanto, menos iminente à revolução.
Um imposto de renda alto, progressivo ou gradativo. Ensino gratuito para todas as crianças em escolas públicas. Trabalho obrigatório para todos. Criação de brigadas de trabalhadores na agricultura. Unificação da agricultura com a indústria manufatureira. Extinção gradativa da distinção de classe. E muito disso, de um modo ou de outro, foi feito nos países capitalistas mais avançados. Tais reformas ajudaram realmente a suavizar o capitalismo e, sem dúvida, conseguiram adiar aquela destruição à força de toda a ordem social vigente, como Marx pretendia. E assim Marx, o reformista, derrotou Marx, o revolucionário. A revolução, ao chegar, ocorreu em países onde as reformas pregadas por Marx jamais haviam sido conhecidas, na Rússia Imperial e na China.